Tomás, eu te amaldiçoo. Sobre a tua casa caia a desgraça, que a tua prole sofra pelo mal que me fazes, que todos os teus herdeiros paguem por esta hora, que a herdade da Rabadoa seja maldita até que todos os teus morram. Manuel Tomás, eu te amaldiçoo, que a tua casa seja maldita. Manuel Nunes Tomás, senhor da herdade da Rabadoa, no Alentejo, era membro do Santo Ofício. Foi responsável pela perseguição, tortura e morte de muitos judeus e de mulheres acusadas de serem bruxas. Uma delas, reza a lenda, lançou uma maldição sobre ele e sobre os seus descendentes. A Inquisição, já se sabe, nunca foi muito dada a contemplações. Os seus membros eram capazes das maiores atrocidades em nome de uma pretensa pureza religiosa. E Manuel, um homem cruel e implacável, não era exceção. José Estevães Mendes Tomás não fugiu à regra. Não só não degenerou, como foi mais longe do que os seus antepassados. Na brutalidade, na violência e no sadismo. O Morgado da Rabadoa era o herdeiro de uma grande fortuna e de um grande poderio na zona, que vinha já dos seus antepassados no século XVI, dos tais que teriam sido familiares de Santo Ofício e que teriam tido a maldição. E, portanto, tinha uma grande disponibilidade financeira, restaura a igreja de Selmes e em 77 é inaugurada. Ele morre após um ano, em 78. Todos os seus bens são herdados pela irmã, ele não tinha filhos, era uma pessoa que nunca casou, nem tinha herdeiros de espécie nenhuma. E viva o Fidalgo da Rabadoa! Viva! E viva o Fidalgo da Rabadoa! Viva! Era dono da Rabadoa, era dono aqui da Matosa, era dono do Azinhali. A família do Morgado era uma família muito rica. Era muito rica, tão rica, matavam esses que tinham alguma coisa e ficavam com as coisas, nada a ser muito rico. Que histórias é que lhe contaram do Morgado? Quando eu era nova, que ele era o dono das terras todas e depois que fazia muitas...
macaquices, vá, que fica com pecados e depois que, nesse caso, não entrou no céu e andava fazendo pessoas. O que é que ele terá feito de mal? Matava pessoas. Matava-as. Matava as pessoas e então ficou como despecados e talvez depois, para ser salvo, teria que vir a pequentar as outras pessoas, né? Para ver se rezavam ou se lhe davam alguma missas ou qualquer coisa para ele ser salvo. E a minha mãe disse que não se podia salvar. As tiranias que fez que não se salvava. Conservador, miguelista, legitimista ou talvez apenas oportunista, José Mendes Tomás, Morgado da Rabadoa, aproveitou as lutas liberais para aumentar as suas terras, o seu poder e o terror que o seu nome provocava. Este guerreiro notável não desdenhava os despojos das suas campanhas. Na guerra tudo é permitido e Mendes Tomás não se fazia rogado. Por onde passava deixava um rasto de roubo, de destruição, de morte, de violações. Foi à custa do sangue dos seus adversários que o Morgado ergueu para si e para os seus um pequeno império, amaldiçoado. Estas terras são minhas. A minha mãe até só contava que ele matou o bebê e o bebê começou a rir para ele e ele teve um grande remorso. Só sei contar até aqui que era o que eu ouvia a minha mãe, que vez tem. Porque a minha mãe era uma mulher, com a cor, a minha mãe tinha uma memória tão boa que aprendeu a ler em 6 meses. E ela contou-lhe essa história, portanto. Sim, senhora, contava. E como é que o Morgado matou o bebê? Matou com uma espada. E depois a criança começou a sair para ele ter o moço. O Morgado não deixou descendentes. Após a sua morte, em 1878, foi um sobrinho que herdou os seus bens. Quando este morreu, cerca de 6 anos depois, sucedeu-lhe Maria Amália, a sua filha, que morreu ao dar à luz. A criança, um sobrinho neto do Morgado, morreu também pouco tempo depois. O pai da criança, Dom Jorge de Avilés, ficou na história por 2 razões. Em Portugal foi a primeira pessoa a ter um automóvel e foi também a primeira pessoa a morrer num acidente de viação. Sucedeu-lhe a mãe, que, recebendo parte desta pesada herança, enlouqueceu. Querendo a morte, esperava antecipá-la dormindo num caixão. Morte e loucura atingiram praticamente todos os herdeiros do Morgado. E o Morgado semeou impunemente durante toda a vida o terror. Muitos acreditam que o castigo que lhe estava reservado chegou após a sua morte. Essa fortuna vem a ser herdada após a morte dos Morgados da Apariça pelas filhas, para a mais velha,
chamada Maria Amália, que casa com o Conde de Avilés e que, passado poucos anos de terem herdado a fortuna, começa a haver a dita maldição. E que ela morre de parto. O Conde de Avilés, que foi a primeira pessoa que teve automóvel em Portugal, que a trouxe diretamente de França, tem um desastre de automóvel que morre também. A sua mãe, a Condessa de Avilés, fica completamente desesperada por se ver sem família, a morte da nora, do neto, do filho, após poucos anos da morte do próprio marido, e fica numa situação de desespero e começa a viver dentro de uma urna, manda comprar a urna e dorme dentro da urna, para estar mais próxima dos familiares que tinham morrido. Quando morre, os bens da totalidade das duas grandes fortunas, a Rabadoa e a Pariça, são herdados pela única descendente, que é a Francisca Perpétua, que vem a ser conhecida por Morgada da Apariça, e que teria tido uma paixão por um homem de uma condição inferior, e que todo o conselho de família e tutores que tinha não a deixaram casar com essa paixão que ela teve, e ela teriam feito ficar louca, ou considerá-la como louca, e foi a fortuna completamente dilapidada pelos tutores e pelo conselho de família. Ela acabou fechada num hospital em Belas como louca, e toda a fortuna desapareceu em poucos anos, uma média foi 10 anos após ela ter herdado a fortuna. Tudo desapareceu e tudo foi dividido por vários parentes e aparentados e pessoas que se aproveitaram. Tragicamente, ela morreu na miséria e considerada louca, e teve fechada no Hospital de Belas quase 40 anos. Curiosamente, noutros ramos da família, que eu não penso que seja a mesma maldição, mas pronto, houve alguns casos de mortes curiosas num ramo que eram primos dos Morgados da Apariça, que é a família Guedes Pimenta de Beja. Teria havido uma filha do Morgado dos Pimentas, que se chamava Maria Benedita Guedes Pimenta, e que teria adivinhado a morte num sonho que tinha tido numa véspera de uma viagem, e que teria dito aos pais que não queria ir de Beja para Vilalva, porque iria morrer em Vilalva quando chegasse. Os pais não acreditaram na história, meteram a família toda nas carruagens e foram passar uns dias para a casa que tinham em Vilalva. E quando ela chegou à casa de Vilalva, tomaram um chá e ela morreu. O jazigo ficava paredes de meias com a igreja, como se diz, não é? Era ali que existia o cemitério aqui há uns 100 anos, era o único jazigo que existia na altura e, claro, ficou no mesmo local. Só que com o passar dos anos, as portas do jazigo foram-se deteriorando, de tal forma que nos anos 80, ou muito antes, nos anos 60, o jazigo estava abandonado. Servia de esconderijo, de muita coisa. Com as obras da igreja, claro que o jazigo foi recuperado também. Ora, entendeu-se na altura por bem fechar a porta do jazigo para não permitir que se fosse feito daquele local coisas menos boas. Enfim, até servia de urinol e tudo por aí fora, não é? Privaram-me de luz. Deixaram-me nas trevas. Quero ver a luz. Quero ver a luz. Quero ver a luz. Ele teria deixado no testamento que a porta do jazigo deveria estar sempre aberta.
e que, ao fecharem a porta do jazigo uns anos mais tarde, ou seja, há pouco tempo, teriam provocado uma maldição sobre os habitantes de Selmas e que provavelmente as pessoas poderiam também suicidar-se ou terem acidentes ou coisas do género, e que seria provocado por ele por ter falta de luz dentro do jazigo e que se estaria a vingar na população por a Junta de Freguesia ter fechado o jazigo com um muro. Depois, seguisse uma onda de acidentes que já vinham de trás, não é? Em todas as freguesias existiam acidentes. É claro que aqui há uns anos, há 30, 40 anos, os acidentes não eram de moto, nem de automóvel, eram de carroça, enfim, eram vários acidentes, porque não havia esta evolução, não havia isto. Os tempos mudaram e os acidentes começaram a acontecer de automóvel, motorizadas, com o poder de compra e com as coisas que começaram a aparecer com a evolução dos anos. Francamente, mas a título pessoal, não da Junta de Freguesia, eu não encaro de forma nenhuma, portanto, os acidentes terem acontecido na nossa freguesia, porque apareceu a lenda, porque tantos acidentes foi porque se fechou a porta ao Sr. Morgado. Eu não, a título pessoal, repito, não concordo com isso. Os acidentes aconteceram, enfim, porque a falta de cuidado das próprias pessoas que se faziam movimentar nos seus transportes motorizados, claro, e isso fez com que acontecessem esses acidentes. Quando fechou a porta do jazigo, morreram os dois manos de acidente de moto, morreram os dois rapazes também de acidente de moto, morreu aquele senhor, de repente, que estavam as duas urnas aqui na igreja, quando chegou a notícia desse senhor ter morrido, que era o senhor do carro de praça. E foi aquele senhor do trator e foi o menino. O que é que aconteceu ao senhor do trator? Então, o senhor do trator vinha a cavalo com o outro colega que vinha guiando o trator e caído ele abaixo, o trator passou por cima. E o menino ia mais humano na estrada, quando veio o carro, pulou por cima, também matou-lo. Aconteceram todos esses acidentes na mesma altura? Sim, esses foram todos dessa altura. E foi nessa altura que se começou a falar da maldição do Morgado? Do Morgado, por causa de estar a porta fechada. Foi então que a senhora fez força para que a porta se reabrisse, foi isso? Sim, porque o meu pai esteve aqui 20 anos na junta e a gente ouvia contar muita coisa. E depois fizemos força para que a porta fosse aberta. Nessa altura os acidentes terminaram? Sim. Na graça de Deus até hoje tem, pronto, lá um cai agora, o outro cai logo, mas até aí, esta altura ainda não morreu ninguém. A senhora acredita que o facto de a porta se ter fechado há cerca de 20 anos atrás terá sido a grande causa dos acidentes? Eu acredito. Há pessoas que não acreditam. Vieram aqui a casa e o meu filho mais velho beijou o filho tanto, e a mulher disse-lhe assim, então onde é que vais? Não sei. Aquilo foi o mesmo, não sei. E ele disse, a mãe anda lavando o chão. Filho, deixa, não faz mal. Disse, a minha filha balou e eu andava a limpar as coisas, eram 4 horas de banho, vesti-me, fui à padaria. Vim da padaria e senti assim uma coisa esquisita. E o meu filho mais novo tinha feito 17 anos, no outro dia. Isso está na baixa da banheira. E ele dizia-lhe assim, eu li para a minha sobrinha, que era a minha nora, que morava comigo, e disse assim, Maria, vamos fazer um bolo. O Salvador fez anos, nunca fazemos nada. Tia, vamos. E a moça foi buscar as coisas para fazer o bolo. E chegou à loja e deram essa notícia. E ela voltou para trás e disse, tia, vem buscar os documentos do Chico, que eles tiveram um acidente. Eu corri a uns comprimidos que tinha, e tomei uma cápsula e dei outra à minha filha, que ela é muito nervosa. Esta tem ataques e tudo, essa que está aqui, a Rosa Maria. Tem epilepsia. E ficou assim, depois, martirizada também. E então, começaram a fugirem com as conversas, Elas não me queriam dizer, diga assim, alta aí, que meus filhos morreram.
Eu fiquei tão cheia de nervos e tão mal, que eu tinha que andar comigo de médico em médico. E não sei quantos anos é que eu nunca dei conta de mim. E então, nunca tampouco, se as outras pessoas diziam lá por fora, eu não dizia, porque eu nem tampouco dava conta de mim. Eu ia aos médicos e depois vinha para cá, tinham que andar comigo, porque eu nem dava conta da minha vida, pois então. E se por acaso foi alguma coisa dessas, a gente não pode justificar. Eu não posso dizer a verdade, foi isto ou foi aquilo. Dona Mariana, na altura em que os seus filhos morreram, aconteceram outros acidentes e as pessoas começaram a falar de uma maldição, uma suposta maldição do Morgado de São. Sim, aconteceram e depois foi quando começaram a falar nisso. Sim, aconteceram muitos até, aconteceram muitos. O que é que a Dona Mariana pensou na altura? Acreditou que se tratava de uma maldição? Olha, eu penso tanta maldade, tanta maldade. Eu acreditei já, depois do falecimento dos meus filhos, eu acreditei em tudo. Eu acreditei na maldade toda. E seria a grande maldade que mandava além aqui depois. E que atingia isso, as pessoas. Morreram muitas pessoas nessa altura? Mas morreram muitas pessoas, muita gente nova. Depois de passado o choque, por algum momento pensou de facto na maldição? Às vezes. Lembro-me, se a senhora, às vezes vai o meu sentido, se a senhora vai para esses lados. Seria alguém que quis mal ao meu filho ou a mim e que se vingou, mas ao mesmo tempo vou, mas é para o lado de Deus. Ao mesmo tempo vou para o lado de Deus. Para que, se foi isso, para que Deus me ajude e me dê forças para que não aconteça jamais nada na minha vida. Confirma que os acidentes de alguma forma terminaram, ou não houve tantos acidentes, a partir do momento em que reabriram o jazigo? Sim, não houve tantos. Mas quem diga, quem vá afirmar, seria disso ou não seria, aí é que eu não afirmo. Quando eu passo à igreja, aí eu agora muito tempo que não passo lá, é quando eu ia ao cemitério, ou lavar a campa dos meus filhos, ao pé dos meus filhos. Mas agora eu não tenho podido ir e o meu filho não me quer levar no carro, porque é duro. Uma mãe que perde 2 filhos, é muito duro. E quando tem de passar pelo jazigo, sente alguma coisa? Não olho para lá. Sinto que ela revolta diante de mim. O jazigo do Morgado, de certa forma, marca a perda dos seus filhos. Sim, senhor. Cá para mim, é assim. Aquilo além, eu até nem gosto de passar. Deixei de gostar de ir à igreja. Perdi a minha noção toda. Não tenho noção nenhuma e não tenho... digo assim, tenho minha irmã também na cama. Hoje vou ver a minha irmã e depois vou-me abaixo. Já logo vou outro dia. E assim me ponho e não tenho prazer nenhum de andar nas ruas da aldeia. Verdade. Acredito na minha palavra que é assim. Eu hoje não tenho prazer nenhum de andar nas ruas da aldeia. Porque me lembro, eu ando sempre vendo meus filhos. Porque eram umas pessoas muito alegres para mim. E foi uma perda muito grande que a gente perdeu. E então, fiquei, também tenho que fazer a vida para os outros que cá têm. E dar força àquilo que tenho aqui em casa.
Em relação ao jazigo, é interessante que esteja no centro da comunidade, mas também é normal, visto que é uma aldeia que está marcada ali por uma história que passa pelo Santo Ofício. O Santo Ofício de Évora, por exemplo, que é ali perto, foi muito pesado, como o de Coimbra, quer dizer, e condenou-se muita gente, injustamente, e normalmente toda a gente sabe, ou pelo menos é do conhecimento geral, de que normalmente as bruxas e as pessoas que eram condenadas eram um bocado os vizinhos que a gente não gostava e as pessoas que nos desagradavam, ou então os judeus que tinham dinheiro e era necessário ficar com o dinheiro, não é? Portanto, toda esta culpa, que é um bocado uma culpa coletiva dos católicos, que condenaram uma série de gente, acaba também por estar um pouco por trás do imaginário coletivo das pessoas, quer dizer, este jazigo no centro da aldeia, é curioso porque, no fundo, canaliza para ali todas as angústias que há da comunidade, quer dizer, podemos dizer, isto é um pouco teórico, é evidente, mas canaliza todas as informalidades, todas as quebras da ordem social para ali, quer dizer, tudo o que há de estranho, a culpa é dele, porque ele anda a atormentar, ele arrasta correntes, ele fala com as pessoas, ele é culpado de tudo. Portanto, é mais fácil, de alguma forma, vivenciar assim uma vida que hoje em dia no interior é muito difícil, não é? E que normalmente não se passa, quer dizer, não se fala, fala-se de Lisboa, fala-se do Porto, mas não se fala, por exemplo, como é que se vive ali. E se nós já temos uma situação complicada, e temos atualmente, não é? Mesmo em Lisboa e no Porto, em todo o lado. Imagina ali no interior, em que uma pessoa, por exemplo, vai estudar e de repente o que é que lhe resta? A agricultura não resta porque há a seca, não é? Quer dizer, o que é que lhe resta? Resta-lhe muito pouco, não é? Eu penso que as lendas populares são importantes, muito importantes até para a cultura dos países, mas penso que também é muito fruto da imaginação humana, que gosta muito do místico e do mágico. E, portanto, penso que essas coisas são muito fruto da imaginação e provavelmente são coisas que não acontecem, mas nunca se sabe, não é? Tudo pode acontecer, é a tal história das bruxas, que não há, mas existem. Esta ideia de te fecharem, de te tirarem a luz e a possibilidade do teu espírito sair porque está fechado, e está fechado numa zona de escuridão, não é? Isto faz-me lembrar aqui, ou faz lembrar muita gente, a primeira ideia que surge oficialmente aceite em termos do Ocidente do inferno é, por exemplo, com a Divina Comédia do Dante, em que surge, há uma velha placa que diz, não é? Quem aqui entra que abandone toda a esperança. Portanto, o fechar-te na escuridão, o não te deixarem sair, nunca mais retornas, quer dizer, e acabas por te tornar, de alguma forma, um espírito que provoca os vivos, que provoca e que os mata, inclusive está zangado, está irritado com a situação, quer dizer, quer sair e não o deixam, estão a condená-lo por antecipação. Os acidentes que houve teriam mesmo que haver, não? E são coisas normais que acontecem e as pessoas interpretaram-nos como sendo uma maldição para darem uma justificação às perdas familiares que tiveram e darem uma causa à desgraça por que passaram. E porquê o morgado como bode expiatório? Porque, não sei, se calhar por ser uma imagem marcante e por ter restaurado a igreja e por ser uma imagem muito presente ainda hoje em dia na aldeia, por ser uma personagem com um certo poder, tanto financeiro como local, e provavelmente as pessoas têm sempre que referir uma imagem de uma pessoa acima. É normal haver sempre pontos de referência de pessoas socialmente ou de uma condição superior que dão o tom aos sítios. E provavelmente foi irem buscar o morgado da Rabadoa para justificarem as maldições que poderiam acontecer na aldeia. Acha que ele já foi perdoado? Não sei, ele deixou de aparecer, se calhar é capaz de ter sido. Não sei, dele perdoe, olha, dele perdoe e por mim está perdoado. Hoje, como ele tem outra vez o portão que lhe pertencia, acha que o morgado descansa em paz? Sim. Se é verdade do que diziam, acho que ele descansa em paz. Portanto, hoje Selmo está protegido. Na graça de Deus. Os Mendes de Tomás sofreram o efeito de uma maldição. Loucura e morte. A loucura
de facto atingiu vários descendentes do Morgado. A explicação pode estar na consanguinidade. O casamento entre parentes pode gerar este tipo de problemas. A morte, por muito que não se queira, a morte é o fim natural da vida. Nem a aristocracia pode escapar a essa maldição. E Selmas? A aldeia está construída nos terrenos que foram propriedade do Morgado. Mas se foram, já não são. E Selmas recusa o rótulo de aldeia amaldiçoada. Infelizmente, o suicídio no Alentejo é uma realidade. Mas essa é uma maldição que se chama desemprego e isolamento.